Olá, amigos! Obrigado por essa visita mais uma vez. Sejam bem-vindos ao site do professor David Xavier. Esta semana, em questões comentadas, o professor David Xavier separou, na verdade, duas questões. Uma questão que vai falar de vozes verbais e outra questão que vai falar de reescritura de frases. São dois modelos de questões que vocês certamente estão apreensivos aí para a galera que vai fazer a prova do INSS ou qualquer concurso que seja feito pela Fundação Carlos Chagas. O Tribunal de Justiça, o INSS, o TRT... E para a Fundação Carlos Chagas, dois tópicos são certamente assim, mas vocês não têm a menor dúvida, que serão cobrados para vocês. O tópico de vozes verbais, pedindo a correspondência entre vozes. A Fundação Carlos Chagas, ela costuma muito pedir para que você marque uma opção em que a frase admita a transformação para voz passiva, marque a opção abaixo que a frase não vai admitir transformação para voz passiva. O que você vai ter que saber? Para poder você fazer a transformação para voz passiva, a frase necessita da presença de um objeto direto. Por quê? Porque quando se faz a voz passiva, o objeto direto ele tem a função de virar sujeito. E para que o objeto passe a sujeito, ele não pode ser usado de forma preposicionada. Você não pode pegar um objeto indireto, cujo núcleo será representado por um termo preposicionado, e transformá-lo em sujeito. Então, essa jogada você tem que conhecer. Para a galera que está almejando fazer o concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas, vocês têm que acompanhar essas atualizações. Vocês têm que estar em treinamento constante com essas questões. Galera, vou apresentar para vocês um modelo de questão que certamente você vai encontrar quando fizer uma prova da Fundação Carlos Chagas. Esse modelo que está aqui. Ó. Transpondo o trecho, o futuro é construído a cada instante para a voz passiva sintética. O que é importante a gente saber? Existem duas formas de se construir uma voz passiva. A voz passiva ela pode ser construída de maneira analítica, a voz passiva ela pode ser construída de maneira sintética. É lógico que para uma questão óbvia, raciocina comigo, uma coisa sintetizada, ela tem que ser menor. Concorda comigo? O que acontece é que a gramática, quando ela te oferece as duas possibilidades, é algo para do tipo você falar assim, por exemplo, olha só, galera. Eu falasse uma frase assim, pediu-se ajuda. Na hora que você estiver analisando esta frase, se eu falar pediu-se ajuda, você concorda comigo que equivale a dizer que ajuda foi pedida, ok? Tem esta equivalência. A ajuda foi pedida. Você há de convir que essas duas frases, elas apresentam exatamente o mesmo sentido. Dizer que pediu-se ajuda é a mesma coisa que você falar ajuda foi pedida. A única diferença que existe de uma frase para outra é que a estrutura de voz passiva ela foi feita ora com a presença de um pronome chamado de apassivador e ora ela foi feita com a presença de uma locução verbal. Mas que as duas apresentam equivalência de sentido, isso daí é mais do que óbvio. Aqui você tem o pediu-se ajuda apresentando isso daqui com a função sintática de sujeito. Ok, rapaziada? E neste caso, quando você fala ajuda foi pedida, a ajuda também apresenta a função sintática de sujeito. Para o que vai fazer com que você ratifique que estas duas frases, elas apresentem o mesmo sentido. Só que, David, eu observo que nas duas, o sujeito ele foi o sofredor da ação expressa pelo verbo. É justamente o que vai fazer com que a gente analise isso como frase voz passiva. Agora, quando você construiu a voz passiva da segunda frase, o que você usou para construir a voz passiva da segunda frase foi uma locução verbal, o que faz com que seja analisada como voz passiva do tipo analítica. Mas eu posso, David, escrever a voz passiva de uma maneira sintetizada, ou seja, eu posso escrever a voz passiva de uma forma menor. É o que vai fazer com que exista a possibilidade de se construir a voz passiva também da maneira chamada pronominal, que é conhecida também como sintética. É o que fez com que eu tivesse também a possibilidade de falar pediu-se ajuda. Só que essa forma, observem vocês, pelo uso da estrutura da locução, eu tenho uma coisa maior. Ao dizer pediu-se ajuda, isso foi uma coisa sintetizada. Então aqui você tem a voz passiva chamada de sintética. Beleza, meus amigos? Bom, mas as duas são correspondentes. E a questão, ela propôs exatamente isso. Ela pediu para que você mudasse de uma voz passiva para outra. Ela te ofereceu a voz passiva de estrutura locucional, representada aqui pela locução verbal, é construído. E a questão pediu exatamente isso.
para que você substituísse a voz passiva locucional pela voz passiva sintética. A voz passiva analítica trocasse pela voz passiva pronominal. É a mesma coisa. Você falar voz passiva analítica e locucional é exatamente a mesma coisa que você falar voz passiva sintética ou pronominal. E a substituição foi feita exatamente dessa forma, galera. Observe que aqui, ó, ele colocou assim, é construído. Quando ele usou o é construído, essa voz passiva aqui, ela é analítica, ela é uma voz passiva maior. E eu quero mostrar uma opção e que tem o mesmo sentido, só que de maneira sintetizada. E a forma de voz passiva sintética ela é feita com a presença de um pronome passivador. Certo, galera? Beleza? Bom, mas só por uma questão de lógica. Se ela tem que apresentar uma forma sintetizada, não existe qualquer dúvida que vai ser uma forma menor do que essa. Aí, por uma questão óbvia, isso daqui é menor? Isto aqui é menor? Claro que não. Tanto essa daqui quanto esta não são formas sintetizadas em relação àquilo que está lá. Obviamente que não pode ser nenhuma dessas três opções. Vai por uma questão de lógica. A forma passiva sintética, a sintetizada que ela é menor, se aqui você tem uma estrutura verbal apresentando dois, o verbo auxiliar e o verbo principal, quando você fizer uma coisa sintetizada, ela vai ter que ser menor. E menor do que dois verbos, você só pode ter um, certo? Obviamente que a resposta ou vai ser a letra A ou vai ser a letra B. O que vai diferenciar a letra A da letra B é só a temporalidade do verbo. Aqui na questão, vocês estão observando que o é construído foi usado no presente do indicativo. E quando você fala constrói-se, você também tem o presente indicativo. Quando você usa construiu-se, isso daqui é pretérito perfeito. Então aqui, embora seja uma forma sintetizada, ela não pode ser a resposta porque a temporalidade verbal não é a mesma dessa. Aqui você tem a forma de presente, representado pelo é construído, e aqui você tem uma forma passada. A forma que é presente é a letra A. E por esse motivo, essa daqui vai ser a resposta. Ok, meus amigos? Tudo bem? E agora vamos pegar a próxima questão. Aqui nessa semana, duas questões para vocês de presente. A próxima questão, ela vai falar de reescritura de frase. Deixa o David passar aqui para vocês. É um assunto que o aluno ele fica sem dormir. É falar em fazer questão de reescritura. O aluno perde o sono. Mas existem caminhos que vocês devem seguir para chegar até essa resposta sem ter nenhum problema. Questão de reescritura de frase. Qual é a primeira dica que o David vai te dar? Sempre que você olhar o enunciado para uma questão de reescritura, o examinador ele vai te dar a possibilidade de matar algumas opções que vierem apresentar erros gramaticais. David, como assim? Por exemplo, ele jogou aqui um texto enorme e propôs a você a reescritura. Esse texto que está aí, atrás aqui do professor David Xavier. Na hora que ele pede a questão, observe, ele fala o seguinte, que o sentido original do segmento acima está corretamente transposto. Quando ele fala que está corretamente transposto, está aqui a grande dica para você chegar até a resposta de uma forma mais objetiva. Eu não estou dizendo que fazendo de uma outra maneira, você vai errar. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, eu tenho certeza disso. Mas a melhor forma para você matar uma questão de reescritura é você começar pelas opções procurando erros gramaticais. Vocês devem fazer isso porque vai ser muito mais fácil para cada um de vocês. Por exemplo, ele te deu aqui um texto, embora os relatórios acusem reduções da poluição orgânica lançada no Rio pelas indústrias da região metropolitana e do despejo de resíduos inorgânicos, metas de ampliação do controle de emissão de poluentes industriais não foram atingidas. O sentido original do segmento está corretamente transposto. David, qual é a dica? Você vai primeiro procurar as opções para poder saber se apresenta algum erro gramatical. Quando a gente começa aqui, ó, apesar de que os relatórios mostram, ó, já tem aí um problema de estrutura horrível. Não se, ó, aqui que está fácil de perceber logo de cara, ó. Não se atingiu as metas. Eu não posso falar isso. Esse se que aqui está, galera, ele é um pronome apassivador. E por eu ter o se pronome passivador, obrigatoriamente, as metas, ela vai ter função sintática de núcleo do sujeito e para isso deve fazer a concordância com o verbo. Então, em vez de a gente falar não se atingiu as metas, o certo seria nós falarmos o quê? Não se atingiram as metas.
Por esse motivo, a letra A ela já está eliminada. Ah, mas apresentou para o erro, David. Não, mas eu não quero saber, eu já vi um erro, então não me interessa. Com despejo de resíduos, gente, resíduos que pode, eu posso falar isso? Resíduos que pode? Claro que não. Resíduos que pode ser, não. Resíduos que podem ser. A concordância também está aqui sendo feita de forma errada. Teria que concordar aqui com resíduos. Resíduos que podem ser orgânicos e inorgânicos. A letra B já está fora. Eu estou procurando erros para depois eu saber com qual opção que eu vou ficar. Sem atingir as metas, pô, que isso, galera? Olha para cá. Atingir as metas, sem atingir as metas que foi, eu não posso fazer isso. Sem atingir as metas que foram propostas. Ao usar sem atingir as metas que foram propostas, o que eu vou descobrir? Que a concordância, ela tem que ser feita com a palavra metas. Se a concordância tem que ser feita com a palavra metas, eu também tenho a certeza de que isso daqui não pode ser a resposta. Ou seja, eu já eliminei 3 opções sem que eu tivesse qualquer necessidade de analisar o sentido do texto, que eu tivesse a necessidade de me desgastar trabalhando com o sentido da reescritura. Porque o problema que existe na reescritura de frase, galera, acreditem no que eu estou falando para vocês, é o aluno não saber como fazer aquele modelo de questão. Sempre, aquelas questões que são típicas de Fundação Carlos Chagas, ele coloca 3 parágrafos e pede para que vocês façam a união dos parágrafos. O que vocês vão ter que fazer para essas questões, paragrafação, questões de reescritura de frase, vocês têm que aprender a fazer essa questão de forma objetiva. Mas o que de cara vocês vão ter que fazer, gente, sem dúvida alguma, é o quê? Procurar os erros gramaticais. Naquelas questões que eles venham fazer a união de parágrafos, eles usam muito pronomes relativos de forma equivocada. Eles colocam o cujo aparecendo seguido de artigo, ou antecedido de artigo que não pode acontecer. Então, assim, é saber fazer a questão para que você chegue à resposta de forma muito mais acelerada e muito mais objetiva. Eu vou chegar aqui agora e vou te apresentar a opção correta, que é a letra D. As metas para o consumo de poluição decorrente dos dejetos industriais não foram atingidas, apesar da redução dos resíduos orgânicos e inorgânicos despejados. Vamos supor que na hora que você estivesse fazendo a questão, chegasse ali a ficar com 3 ou 4 opções, que você tivesse realmente a necessidade de voltar ao texto para trabalhar o sentido. Isso vai acontecer? Vai. Mas quando vocês estiverem trabalhando de forma correta, vocês vão ficar em dúvida, em vez de 5 opções, em 2. Porque as outras 3 questões vocês já analisaram por apresentarem erros gramaticais. O que você vai fazer, meu amigo? O que você vai fazer, meu camarada? Você vai, na hora que tiver que voltar ao texto, trabalhar só com a reunião das ideias centrais. É isso que você vai ter que fazer. Aqui, se eu pegasse a ideia central, o que eu iria perceber? Que os relatórios, eles acusaram reduções. Embora os relatórios acusem reduções, é só isso aqui que me interessa. O resto tudo é blá blá blá. Reduções da poluição orgânica lançada no Rio pelas indústrias da região metropolitana, do despejo de resíduos, tudo isso aqui é blá blá blá. Isso daqui, na verdade, por não ser a ideia central, só foi usado para poder te enrolar. Isso aqui tudo você pode desconsiderar que não serve absolutamente para nada. A ideia central seria o quê? Os relatórios acusaram reduções, só que havia metas. E as metas, galera, tá aqui, ó, havia metas e essas metas não foram atingidas. Tá aqui. É a única coisa que te interessaria. Os relatórios acusaram reduções, mas as metas não foram atingidas. Se você tivesse feito isso, só a reunião das ideias centrais, quando existia necessidade de voltar ao texto, vocês certamente já marcariam que a resposta é a letra D. Observe que aqui ele fala a mesma coisa. As metas para o controle de poluições decorrentes, ó, as metas não foram atingidas. Está aqui, ó. As metas não foram atingidas, só que houve redução. Então está aqui, ó, apesar da redução, as metas não foram atingidas. Ali existe um valor adversativo, um valor concessivo, uma contraposição. Existiu a redução aconteceu de fato,
Só que existiu uma meta, essa meta não foi cumprida, essa meta não foi atingida. E aí você tem essa relação de oposição mostrada ali pela concessão e reunindo essas ideias centrais, percebendo que o restante ali não serve para nada. Quando ele fala, as metas de ampliação do controle de emissão dos poluentes, nada disso serve para nada, o que serve é só isso. As metas não foram atingidas, embora os relatórios acusassem reduções. Sendo assim, eu chego à resposta letra D de dado e ponto final. Beleza, meus amigos? Bom, daqui eu me despeço mais uma semana. Deixar aí um abraço para vocês. Visitem sempre o site, galera. Sempre venham interagindo. Toda semana a gente vai ter uma novidade, colocando diversas questões, comentários para vocês. E é importante que vocês sejam nossos colaboradores. Participem, vejam os novos produtos do professor David Xavier. Dá uma olhada lá como é que são as questões comentadas. Se vocês tiverem interesse em fazer, sejam bem-vindos sempre, tá, galera? Um abraço a todos os meus alunos, fiquem com Deus e até a próxima semana.